Nós somos filhos de Deus porque o nosso Senhor Jesus Cristo nos garantiu essa graça de assim o ser. Agora, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos entender o que o nosso Pai ele requer de nós. Porque nós, como filhos de Deus, nós sabemos com toda certeza os desejos e as vontades do nosso Pai e as suas exigências quanto a isso. Mas o que muitas das vezes nós não queremos passar e é necessário passar é pela correção de Deus, é pela disciplina de Deus. Fiquem conosco, porque nos próximos minutos nós iremos falar sobre isso, para que serve a disciplina de Deus ou a correção de Deus. Fala galera do canal do Batista, Toninho por aqui com mais um devocional. E dessa vez nós iremos falar acerca da disciplina de Deus. Para que serve a disciplina de Deus? Para que serve a correção de Deus, né? Você que é novo por aqui no nosso canal, não se esqueça de curtir, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de compartilhar as nossas mensagens. Sendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus às outras pessoas que necessitam da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo de número 6, e em Provérbios, no capítulo de número 3 e no versículo de número 12, diz assim a palavra de Deus: pois o Senhor corrige ao que ama e açoita a todo o que recebe por filho. Porque o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o Pai o repreende. Ou seja, tanto o escritor aos Hebreus e quanto ao escritor do livro de Provérbios estão com a mesma linha de pensamento acerca da correção de Deus, estão com a mesma linha de pensamento acerca da correção de nosso Senhor. Porque um diz, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo o que recebe por filho. Ou seja, se você não for filho de Deus, certamente sobre você vai permanecer a ira de Deus. Mas se você é filho de Deus, você pode ter certeza que Deus a qualquer momento ele vai corrigir você. Porque nenhum de nós somos perfeitos. E haja vista que somos cheios de imperfeições, então isso quer dizer que o nosso Deus, ele nos corrige para que nós venhamos a caminhar num ritmo rumo à perfeição, porque quando ele se manifestar, a palavra do Senhor nos diz que nós seremos como ele é. Agora, para que serve a correção de Deus? A correção de Deus é para os filhos de Deus, para os seus, né? No livro de Deuteronômio, no capítulo de número 8 e no versículo de número 2, a palavra do Senhor vai nos dizer: e ele te lembrará de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus tem te conduzido durante estes 40 anos no deserto, a fim de te humilhar e te provar para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os mandamentos de Deus. Deus ele provou a nação de Israel, né? Ele provou os seus filhos ali durante 40 anos no deserto. E o objetivo dessa provação era fazer com que os filhos de Israel eles guardassem os mandamentos de Deus, guardassem os mandamentos de nosso Senhor. Então nosso Senhor fez isso no propósito de provar a eles se eles de fato guardariam ou não a palavra de Deus. Da mesma forma somos nós nos nossos dias. Deus muitas das vezes ele permite alguma adversidade sobre as nossas vidas para nos experimentar, para muitas das vezes testar como é que nós estamos vivendo diante de nosso Deus. E assim fazendo, o Senhor nosso Deus, ele certamente estará nos experimentando para saber se muitas das vezes estamos ou não guardando
a palavra do Senhor nosso Deus. A disciplina de Deus também, ela serve para nos ensinar, né? A disciplina do Senhor, ela serve para nos instruir. Salmo 119, no versículo de número 71, a palavra do Senhor vai nos dizer: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos ou os teus mandamentos. O salmista, ele estava dizendo: Deus, olha, foi bom para mim ter sido afligido, né? Para que aprendesse a guardar os teus estatutos, os teus mandamentos. Porque tem pessoas que têm dificuldade, né? Muitas das vezes na abundância, né? Essa pessoa, ela tem certa dificuldade de estar próxima de Deus. Essa pessoa, muitas das vezes, ela tem dificuldade para estar próxima do Senhor, né? Muitas das vezes na época da bonança. E essas pessoas, elas só tendem muitas das vezes se aproximar de Deus através de grande aflição, de grandes aflições. E o salmista, ele estava dizendo: Deus, foi muito bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus estatutos. É bem verdade que muitas das vezes nós temos essa dificuldade, né? Nós temos essa dificuldade, como ora acabei de falar, de aprender na época da bonança. Muitas das vezes nós aprendemos na época das nossas maiores aflições. Jesus disse que no mundo nós teríamos essas aflições. Então, qual que é o propósito, muitas das vezes, dessas aflições? Ou muitas das vezes o propósito dessas aflições é justamente guardar os mandamentos de Deus. O propósito de muitas dessas aflições é guardar os estatutos do Senhor, ou seja, guardar as ordens de Deus. Portanto, a disciplina de Deus serve para que nós venhamos aprender. A disciplina de Deus também, ela serve para nos restaurar. Oh, maravilha! Olha o que nos diz Salmo 119, versículo de número 67. Antes de ser afligido, né? Antes de ser afligido, eu me extraviava, mas agora guardo a tua palavra. Observe, antes de eu ser afligido, em meio a tantas aflições, em meio a tantas adversidades, antes disso eu me extraviava. Ou seja, é uma pessoa que tinha certa dificuldade para servir a Deus quando as coisas iriam bem. Ou seja, depois da aflição que ele passou a guardar a palavra de Deus. E essa palavra, quando nós guardamos, ela tem o poder de nos restaurar dia após dia, ou seja, nos transformar de glória em glória na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, e o mais sensacional e o mais interessante é que a disciplina de Deus, ela serve para nos fazer prosperar diante de Deus. Que maravilha! No livro de Daniel, no capítulo de número 3, no versículo de número 23, até no versículo de número 30, ali tem uma história que é sensacional aos nossos ouvidos. Olha o que nos diz o versículo de número 23, olha. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Então esses três jovens, eles preferiram, de fato, não negar a Deus, seu Senhor. Pelo contrário, eles enfrentaram a fornalha de fogo ardente por causa do nome do Senhor Deus. E a palavra do Senhor nos diz que, depois que eles passaram pela fornalha de fogo ardente, depois que eles passaram por esta grande provação, o que acontece? Lá no versículo de número 37, se não me falha a memória, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o rei Nabucodonosor fez prosperar a vida desses três jovens.
A palavra do Senhor nos diz que foi sensacional, isso foi incrível, né? Depois que eles foram provados, eles tiveram a sua posição mudada diante do rei e diante dos seus súditos, né? Porque até então eles eram jovens que assistiam diante do rei. A partir de então eles começaram a cuidar dos negócios do rei, mas antes eles tiveram que passar pela fornalha da aflição. Deus permitiu, ou seja, Deus ele permitiu eles serem afligidos primeiro, né, para depois fazer prosperar. O que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos com isso que o nosso Deus, ele permite muitas vezes situações ruins, situações desagradáveis sobre as nossas vidas, a princípio, a fim de que mais tarde nós venhamos a prosperar na sua presença quanto ao seu propósito pela qual ele designou para que nós venhamos a cumprir esse bendito desse propósito. Deus, ele nos castiga não é no intuito de nos matar. Deus, muitas das vezes, ele nos disciplina, ele nos corrige, no intuito de nos colocar no caminho certo. Ele nos corrige muitas das vezes, no sentido de nos tirar muitas das vezes dos nossos caminhos errados para os caminhos do Senhor. A palavra diz que há caminhos que para o homem parece direito, todavia o seu fim é morte. E nós muitas das vezes temos essa dificuldade de reconhecer os caminhos do Senhor. Nós temos essa dificuldade muitas das vezes de trilhar nos caminhos do Senhor. Então muitas das vezes há uma necessidade de Deus fazer o quê? De Deus nos disciplinar, como um pai disciplina o seu filho, como um pai corrige o seu filho. Note que na casa do pai, o filho ele tem toda a liberdade, só que o filho ele tem regras dentro de casa, imposta pelo seu pai e pela sua mãe. Da mesma forma somos nós na presença de Deus. Nós estamos debaixo de regras, nós estamos debaixo de ordenanças. Por quê? Porque Deus é o Senhor da casa. E Ele sendo o Senhor da casa, é Ele que manda. E se é Ele que manda, então cabe a nós a obedecer os seus estatutos, obedecer os seus mandamentos. E quando nós obedecemos os seus estatutos, quando nós obedecemos os seus mandamentos, o que ocorre? Nós, no mínimo, seremos taxados como filhos de Deus. Nós, no mínimo, seremos classificados como filhos do Altíssimo, através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, se muitas das vezes você está enfrentando alguma dificuldade aí, às vezes pode ser a correção de Deus. E se Deus está te corrigindo, é porque no mínimo Ele ama você, no mínimo Ele ama a sua vida. E se Ele te ama, então deixe Ele fazer de você o que Ele bem quer e o que Ele bem possa entender assim fazer, tá bom? Se você gostou dessa palavra, compartilhe, comente e ajude-nos a levar a palavra de Deus, tá? E não se esqueça disso. Para que serve a correção? Para que serve a disciplina de Deus? Até a próxima, se Deus quiser.